Boa tarde, meu nome é Ju e eu vou fazer aqui uma receita de pão, a minha moda, o meu pão que eu tô acostumada a fazer. Então, vamos começar. Então, aqui vai meia xícara de açúcar, o fermento, eu compro qualquer fermento, meia xícara de óleo, e agora eu misturo primeiro o açúcar, o óleo com o fermento. Essa é a minha receita. Então, e agora eu vou colocar, eu já tenho aqui tudo separado, né? Vou colocar a farinha. Eu costumo colocar 1 quilo, eu gosto de colocar 1 quilo todo, que dá muitos pães. Apesar que eu não vou fazer pão, vou fazer umas esfirras, um enroladinho de queijo e presunto. Então, agora eu já pus a farinha. Agora eu vou pôr 2 xícaras de leite. Adoro pôr leite. 2 xícaras e um pouco de leite. 2,5 xícaras de leite. E vou mexer tudo. Mexendo, né? Aqui no... 2 xícaras de leite. Então, vou pegar os ovos, que eu esqueci de pegar os ovos. Põe 3 ovos. 3 ovos. Vou saber que os ovos não estão estragados. Só aqui eu já vejo, ó. 3 ovos. Mexe tudo. Eu tô mexendo com uma colher de metal, eu costumo mexer com a colher de pau, mas é que eu não peguei. Então, agora eu vou numa pitada de sal. O sal já tá aqui. Então, eu ponho um pouco de sal. Eu sou salitre, mas eu gosto de sal, mas não posso pôr muito, não. Então, aqui vai. Agora lá vou eu com a mão, ó. Lá vou eu com a mão, amassando. Essa aqui vai um pouco mais de... Acho que eu exagerei um pouco no leite. Coloquei 2,5 xícaras. Para 1 quilo de farinha, ficou bem molinho. Mas você pode acrescentar um pouco mais de farinha que vai dar certo. Não tenho que errar. Eu vou colocar mais um pouquinho de farinha. Eu faço com qualquer farinha. Eu não tenho assim... quando eu vou no mercado, eu procuro a farinha que é mais barata para fazer pão. Quando Dona Benta tá num preço bom, eu adoro a farinha Dona Benta. Quando não tá, eu compro qualquer uma. Que eu já conheço todas, praticamente. Não tendo fermento, é a farinha sem fermento, né? E vamos lá. Agora é a hora mais difícil, que é sovar o pão. Eu vou pôr mais um pouquinho de farinha. Sovar o pão é cansativo. Mas como eu já tenho experiência de fazer, eu tô fazendo... Vou fazer tipo umas esfirras, mas eu faço com a receita da massa do pão, né? Então, essa massa, ela vai crescer, eu vou esperar ela crescer, né? Para que eu dou andamento a fazer ou o pão ou enroladinho, ou a esfirra. Porque eu prefiro mais comer o que eu faço do que comer todos que tá no... Comprar todo dia pão no mercado. Eu compro, mas não todo dia. Às vezes, uma vez por semana eu faço pão. Às vezes eu faço quibe. Eu sou muito de gostar de fazer
comida, porque a gente somos umas pessoas que gostam de comer, né? Que gostam de comer bastante, então é melhor fazer. Porque para comprar é pouquinho para você comprar. Eu faço coxinha, no dia da coxinha eu vou ensinar para vocês uma coxinha de mandioca que eu fiz, fica maravilhosa. Então é isso. Sovar, agora eu vou ficar no sovar. Vou colocar mais um pouquinho, essas duas xícaras de leite, para não precisar molhar muito, porque os ovos também dá umidade, né? Então, é 2 xícaras de leite, eu costumo pôr 3 ovos, mas se não tiver os ovos, não precisa. E outra coisa também, que eu já fiz na falta do leite, eu já fiz com água morna, pode ser o óleo, pode ser gordura de tocinho, para quem gosta, eu gosto, até tinha, mas não lembrei. Gordura de tocinho também fica bacana. Então, é assim, a gente faz com aquilo que tem. Se tem leite, eu ponho leite, se não tem, eu ponho água. Agora, o que eu gosto sempre de pôr os ovos. Sempre eu gosto de pôr 3 ovos no quilo de farinha. A massa tá aqui dentro, mas já tá ficando, ó, bem... A minha bacia é funda e eu tenho a mesa para sovar só. Eu só sovo na hora de fazer os pães, eu vou para a mesa, mas antes disso eu não vou. Eu não gosto muito da bagunça, mas que a farinha voa. Por isso que eu tenho uma bacia funda, uma bacia grande, para mim não ficar bagunça. Eu limpei a cozinha hoje, minha bancada tá toda limpinha, eu limpei hoje. Mas agora eu cheguei do serviço querendo fazer o pãozinho. Eu vou fazer o pão, que eu tô falando muito no pão, mas eu vou fazer mesmo a esfirra. Vou fazer os pãezinhos para vocês verem. Esfirra, eu faço enroladinho de salsicha. Fica maravilhoso, enroladinho de salsicha, com um pouquinho de requeijão. A gente adora salsicha, salsicha sadia, salsicha... Eu gosto de salsicha sadia e perdigão, as outras eu não gosto não. Eu sou sincera que eu falo, né? Pode fazer as esfirras também com peito de frango, com carne. Às vezes eu faço, mas hoje eu não vou fazer com essas coisas não, porque eu não cozinhei o frango. Então só vou fazer com presunto e queijo. E é isso, eu já tô com o braço cansado, mas eu vou sovar até o fim, para ela ficar macia, né? Então é isso, vamos comer pão caseiro. Eu adoro coisas caseiras. Aprendi muito a fazer comida aqui em São Paulo. Inclusive, às vezes, o dia que eu fazer o suflê, eu vou postar. Suflê de abobrinha, suflê de chuchu. É maravilhoso. Pode fazer de cenoura também. Abobrinha com chuchu ou abobrinha com cenoura. Chuchu com cenoura ralada. Fica maravilhoso. Então, eu gosto de cozinhar, adoro. Não tenho curso, mas aprendi. Aprendi muitas coisas aqui com as minhas patroas em São Paulo. Com amiga, não tem receita de amiga. Eu tenho receita de patroa, tem a receita da mãe do meu marido, que é panqueca, que eu não sabia fazer. Aprendi a fazer, adoro panqueca. Eu adoro massa, né? Adoro mesmo. Mas tem que maneirar um pouco, porque às vezes a gente exagera, mas eu gosto de comer. Tem dia que eu como, hoje eu não comi pão da padaria. E batata doce frita na frigideira, mas fica maravilhosa na airfryer. Qualquer dia eu dou a receita da batata doce assada na airfryer. Comi milho, eu sou bem assim, que eu fui criada com essas coisas. Eu fui criada comendo essas coisas, raiz. Eu comia inhame, milho, batata doce, eu não perdi o costume. É tanto quando a gente gosta de buscar no Ceasa. Porque como a feira tá muito cara, eu vou no Ceasa. E no Ceasa ainda tem aqueles chorinhos, a gente compra, eles dão. Gosto de comer abóbora cozida no café também. É bom porque, como eu tenho diabetes, eu não posso muito enfiar o pé no pão. Às vezes eu como só um pedaço do pão e fico com uma bolachinha, para não
porque tendo diabetes e passando do peso, fica ruim. Então é isso. Agora eu terminei a massa, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa massa aqui do pão. Vou deixar ela descansar. Na hora que assar, eu mostro para vocês. Então, eu já modelei, tá aqui é esfirra, eu falo bolinho, é esfirra, né? Mas a minha esfirra é diferente da esfirra da lanchonete. Então, eu já modelei, tá no ponto de pôr passar. Já assou também, um pouco assada. Até já estamos degustando, né? Um guaraná aqui, né? Que a gente gosta mesmo de fazer, de comer. E estamos, eu já finalizei aquele massa que eu mostrei para vocês, né? Eu faço uma massa simples, uma coisa simples para mim me desenrolar bem rápido, né? Muito gostosa essa esfirra. Deixa eu pegar aqui uma para vocês verem. Tá dando para ver aqui dentro, Padre? Sim, tá dando. Olha que delícia, ó. Bem assadinha, bem fofinha. Mas é assim, eu gosto eu não faço o modelo da esfirra da padaria, mas eu faço do meu jeito e bem assada, bem gostosinha. E a gente vai mostrar o restante da outra aqui e terminar de assar. Então, pessoal, estou mostrando para vocês a finalização do nosso... Eu falo bolinho, do nosso bolinho de queijo, é queijo e presunto. Ficou um pouquinho bem mais dourado, a gente deu uma esquecidinha, dourou bastante, mas eu também gosto assim, né? E é isso, é o jeito de a gente mostrar o que fez, né? Ficou muito gostoso. Essa é de presunto, e eu tô assando também de presunto e queijo. Então, gostamos de fazer essas coisas sempre. Na minha casa sempre estou fazendo. Pão, esfirra, quibe. Quibe também eu gosto de fazer. No dia que eu fazer quibe eu vou mostrar para vocês. Estamos finalizando nossos pãezinhos, pãezinho, bolinho. Ficou tipo pão, né? Mas tá recheado. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Lu, ela é a Ju, e nós vamos fazer hoje um passo a passo aqui de bolinho de... É bolinho de mandioca com queijo. Eu tô amassando a mandioca, vou bater no liquidificador, vou mostrar para vocês de perto, porque tá longe. Mostrar aqui de perto a mandioca, dei mais ou menos um quilo de mandioca. E eu vou bater agora no liquidificador, depois vou ao fogo, né, que vai farinha de trigo também. E é isso, vamos começar a fazer a receita. Então, vou pôr a água da mandioca. Água da mandioca que eu tô pondo. Toda a massa da mandioca. A massa da mandioca eu vou bater no liquidificador para ela ficar cremosa. Talvez não precise nem bater, mas eu vou bater primeiro. Vou bater por etapa, para não... Eu sou uma destruidora de liquidificador. Então, vou pôr o restante agora, porque eu achei que ia ficar difícil, meu liquidificador já não está muito bom. É isso, vamos bater primeiro a massa, para eu dar o passo a passo do que eu vou fazer no fogo, né? Tomei Vou dar ajuda aqui pro liquidificador que ele engasgou. O problema é esse, né? Que se ficar muito pesado, ele engasga. Então a gente tem que dar uma ajuda. Mas já tá boa a massa já. Então eu vou voltar agora. Voltar a massa para a panela. Botar a massa para a panela. Toda a massa da mandioca. Toda a massa da mandioca na panela. Pra gente fazer o restante. Então,
aqui tá dando pra ver, né? Não, dentro da panela não vai ver, mas depois eu mostro na tigela como ficou a massa. Pega pra mim ali a farinha de trigo. Eu não peguei tudo, devia ter deixado tudo na bancada. O bom é deixar tudo na bancada. Tem um pacote de farinha de trigo aberto aí. Pronto, voltei. Não tem um pacote de farinha de trigo pela metade aí? Tem. Não tô achando. Ó, meio copo de óleo. Nossa. Aí, Cláudio, em cima aí dá seus óculos aí. Meio copo de óleo. Né? Meio copo de óleo. Eu vou agora acender o fogo. Eu tô meio atrapalhadinha, mas vai sair. Vai sair porque eu deixei pra última hora pra mostrar. Cadê o fósforo? Eu preciso do fósforo. Vou sair pra pegar o fósforo. Aqui eu vou... Eu já pus o óleo. Pus o óleo. Agora eu vou adicionar a farinha. Eu vou medir na xícara para vocês não ficar perdidos. Aí, ó, tudo tá difícil para me achar. É meio difícil para achar as coisas. Eu vou pôr a farinha do meu jeito, mas é mais ou menos umas 3 xícaras de farinha de trigo. Eu vou na farinha. Até ela cozinhar. É meio pesado a massa para cozinhar, né? Mas fica muito boa, viu? Aqui a manteiga, eu vou pôr 2 colheres de manteiga. Eu gosto muito de pôr manteiga, que a massa fica bem mais... Fica uma massa bem boa, bem leve para você trabalhar com ela. Vou umas 3 colheres bem generosas de manteiga, né? E tô mexendo aqui até ela dar o ponto. Ela só dá o ponto quando ela começa a soltar da panela, o que não aconteceu ainda, né? Tá? Massa meio pesada. Vou tirar mais aqui do liquidificador, ficou muita mandioca aqui dentro, muita polpa. Vou tirar. O liquidificador tá até quebrado porque eu sou desastrada com o liquidificador. Eu quebro os 2 liquidificadores. Mesmo o liquidificador dura pouco, porque eu sou bem desastrada. Deixa eu ver aqui o ponto do sal, se tá bom. Não tá. Mais um pouquinho. Dá pra ver assim? Então tá aqui, ó. É meio difícil de cozinhar a massa, porque cozinhar a farinha, né? Mas já tá dando um pontinho já. Tá quase boa. Tá soltando mesmo do fundo. Ela vai ficar uma bola. Ó, já tá uma bola. Deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver? Olha, ela começa assim, ó. Começa a soltar, ó. Sim. Quando você começa a mexer, Soltar do fundo da panela. ela solta do fundo da panela. Então, isso é o sinal que já tá boa. Então, eu vou passar agora para esse refratário de vidro, que não tem problema ser ele de vidro. Vou virar ele aqui, para que ele esfria. Aí, na parte de esfriar, depois do passo a passo para enrolar tal, eu mostro para vocês. Tá bom? Se vocês gostarem, dá o seu like e dá o seu joinha aí. E faça seu comentário. Agora dando sequência aos bolinhos, né?
Passar um olhinho na mão para dar sequência aos bolinhos. Vamos começar a fechar. Não é difícil, é bem facinho. Se você quiser fazer como uma coxinha, sai. Como um bolinho também. Ó, eu vou fazer o bolinho mesmo, acho bem mais prático. E eu gosto de coxinha, mas de frango. Esse não é frango, é frios. É um pouco de frios, né? A gente pega com a mão mesmo, porque não tem como ser com a colher, é a mão. A mão é a mão. Então, eu tô fazendo os bolinhos agora, né? Já para fritar, né? A massa ficou meio mole, que eu não teria que pôr caldo. Mas tá dentro dos padrões. Tá enrolando, então tá bom, né? Fazer bolinho. É bolinho de mandioca. Serve para fazer bolinho e serve para fazer coxinha também. Tá meia molinha, tá meia grudenta um pouco. É para ficar mais firme. Não tinha que descansar mais a massa, não? Não, não. A massa que ficou meio mole mesmo, mas ela vai fritar. Ela vai passar na farinha, ela vai fritar. Não tinha que ter posto o caldo da mandioca, só a massa. Para que ela saísse melhor, né? Enrolasse melhor. Fazer aqueles bolinhos bem mais... que ela está meio grudando. Mas quando você passar a farinha de rosca, ela vai se ajeitar. Pôr um pouquinho de óleo na mão, para não grudar muito. Mas a massa ficou meio molenga. E aqui está, né? Tô fazendo. E a gente às vezes erra. Não, mas aí tá normal. O problema é o caldo que ficou um pouco... Eu deixei o caldo da mandioca. Eu não deveria ter posto o caldo da mandioca, só a mandioca e a farinha. Quando vocês fazerem, faz isso. Amassa a mandioca, já joga... Só que tem que cozinhar a farinha de trigo, né? Porque a farinha de trigo não fica muito legal junto com a mandioca pura, não enrola. O que enrola é a farinha de trigo. Olá, gente. Aqui estão os meus bolinhos. Já terminei, finalizei. E tá aqui. Já no ponto de degustar. Então. E outra coisa que eu fiz aqui peguei aqui para vocês verem, eu faço uma geleia de pimenta para comer. Gosto de requeijão para comer com bolinho. Geleia de pimenta é maravilhoso. Então, ó, se vocês quiserem fazer, fica à vontade. Que a massa da mandioca é a melhor para fazer tanto a coxinha quanto a massa do bolinho. Mas não põe a água. Eu pus a água, ficou meio mole, mas deu certo. Deu certo, não põe água, ficou maravilhosa. Olha a textura. Fica uma geleia igual qualquer outra geleia, de morango ou de ameixa. Maravilhosa, olha. Eu vou sempre no Ceasa, então trago pimenta de muito, eu amo pimenta. Então resolvi fazer uma geleia, ficou maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Ao ponto de muito boa, eu adoro. Então, se vocês gostarem, dá o seu like, dá o seu joinha aí. E estamos aqui. Outras receitas vai vir. Boa tarde.